Queridos irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Nós vamos continuar a nossa exposição do livro de Êxodo. Nós leremos hoje, então, Êxodo capítulo 8, versículos 20 a 32. Abra sua Bíblia, então, nesse texto. Encontraram? Encontraram? Alguns, né? Êxodo capítulo 8, versículo 20. Vamos ficar em pé mais uma vez? Eu sei que você sentou, levantou, sentou, levantou. Vamos ficar em pé mais uma vez e vamos ouvir a palavra de Deus. Eu vou fazer leitura e eu queria que os irmãos, quando chegassem ali no versículo de número 23, os irmãos vão fazer a leitura comigo, tá bom? Diz assim o texto sagrado. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas. E diz-lhe: assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas. E as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo, amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo não vades muito longe, orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: eis que saio da tua presença, e orarei ao Senhor. Amanhã esses enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Oremos, feche os teus olhos. Peço ao Senhor para falar contigo nessa noite. Você saia daqui cheio da presença do Senhor, da palavra do Senhor, edificado em nome de Jesus. Santo Deus, nós te agradecemos por este momento, pela tua palavra lida. Tua palavra é poderosa e ela nos ensina através das histórias, essa palavra inspirada e que traz a meditação, mostrando o caminho que devemos seguir, mostrando como é a nossa vida, o nosso relacionamento com o próximo, relacionamento com o Senhor, com a criação. Nos abençoe, Senhor, para que nós, neste momento, tenhamos toda a atenção voltada à tua palavra. Não nos deixe, Senhor, dispersar. Guia a nossa mente, nosso coração, a nossa visão, o nosso corpo, e que o teu nome seja exaltado nessa noite. Use o teu servo para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Queridos irmãos, essa semana passada,
Eu estava assistindo uma aula no local bem limpinho, bem arrumadinho, fizeram uma higiene muito boa. Tudo certinho, ar-condicionado, temperatura agradável, todo mundo ali bem sentado, tranquilo. A projeção, não é? Com uma tela bem clara. Nós vamos pôr uma tela aqui também. A tela bem clara, tudo certinho. Eis que entra uma mosca no meio daquela sala, né? E a mosca, você sabe, né? Entra uma mosca só, mas ela vai exatamente, né? Naqueles lugares que todo mundo vê. E ela foi, e o professor acompanhando, para lá e para cá. E ela foi e parou exatamente no meio da projeção, né? Ficou aquela mosca, que parecia uma mosca grande, não é? Naquele estava ali, naquela limpeza toda, né? Aquela higiene toda, naquele local muito agradável. Todo mundo olhava para quem? Para a mosca, né? Que estava ali. O que ela vai fazer? Para onde que ela vai? E era uma mosca, não é assim? Foi igual aqui, né? Tinha uma mosca, né? Só que não. Veja que Êxodo mostra, então, a situação desse povo que estava ali em conflito. Lá em Gênesis não existia esse conflito. Mas em Êxodo, sim, porque Faraó, quando viu aquele povo crescer, disse assim: eu vou escravizar esse povo. E ele manteve ali, então, a rédea curta. Milhões de pessoas servindo a Faraó. E ele continuava vendo o povo crescer, então ele oprimiu ainda mais, trouxe opressão sobre o povo de Israel. Tanta opressão que ele falou assim: olha, não está adiantando eu apertar, eu vou fazer o seguinte, vou mandar matar os meninos então. Que aí, né? Eu corto lá na fonte. Pois é, só que Deus abençoou que Moisés nasceu exatamente nesse período. E Moisés não foi morto. Moisés, ao invés de ser afogado no Nilo, o que aconteceu com ele? Ele veio do rio, não é? Pois ele estava numa barcazinha ali, numa arcazinha ali no rio, no cesto, não é? E Moisés, então, foi, olha só, criado pela filha de Faraó. Faraó mandou matar os meninos, e eis que na casa dele tinha um hebreu ali. E Moisés, então, cresceu naquele povo, aprendeu a cultura egípcia, certamente, e foi até os 40 anos ali. E o que aconteceu? Ele viu o conflito entre o hebreu e o egípcio, e ele começou a despertar, quem sabe no coração dele ali agora, olha, tem alguma coisa mais grave acontecendo do que toda a cultura que eu aprendi aqui no Egito. E aquele conflito ali acabou levando ele lá para a terra de Midian, porque ele matou um egípcio, e fazendo isso depois, num outro dia, um hebreu falou: eu vi que você matou o egípcio, ele teve que fugir. E foi para lá, porque Faraó também queria matá-lo. E ficou lá em Midian. Lá ele encontrou, né, a beleza dos olhos, né? A esposa dele, não é assim? A gente fica todo derretido quando encontra a esposa, né? Os homens, né? Pois é, então ele encontrou lá em Midian. Ficou lá, vou ficar aqui mesmo. 40 anos, aí outros 40 anos, mas agora acompanhado com a família. E estava ele bem numa boa, tranquilão lá, na terra de Midian, cuidando do rebanho do sogro. O sogro deu até emprego para ele, imagina, né? Ele estava ali cuidando do rebanho. O que aconteceu? Eis que uma sarça queimava e não se consumia. E Moisés, então, olhando aquela sarça, ele falou: alguma coisa está acontecendo, o que é isso? E foi lá ver. E eis que Deus estava ali na sarça. E Deus falou com Moisés: tira as sandálias, pois é terra santa. Ah, imagina o coração dele ali, já começou, já teve aquele momento também, o coração bate assim, esperando alguma coisa acontecer. E foi assim. E Deus, então, trouxe a ele essa missão de ir lá e salvar o povo. E ele tentou se desviar: não, veja bem. Muita gente fala veja bem, né? Veja bem, quer dar uma enroladinha ali. Veja bem, não vai acontecer, não posso. Bem, não teve jeito. Tudo que ele falava com Deus, Deus arrumava um argumento para que ele fosse. E ele foi. Pegou a família dele e foi para a terra do Egito. Foi com Arão, pois Arão o ajudaria a falar para Faraó, falar a todo o povo, a Faraó. E Deus também deu os milagres. E ele fez aqueles milagres diante do povo, diante dos líderes do povo, diante de Faraó. Mas Faraó ficou com o coração duro e não quis seguir, não quis escutar o que Deus estava falando. E Moisés, então, a gente percebe que o texto foi ficando mais forte.
Deus falou, olha, faz mais um milagre. Aí começou a entrar nas pragas. E agora nós caminhamos algumas pragas, e nós já chegamos nessa praga aqui, que é a quarta, não é isso? Quarta praga. As moscas. E por isso o título da mensagem, separado das moscas. Então o Senhor chama Moisés e fala assim, Moisés, vai lá no faraó, fala com ele. Olha, deixa o meu povo ir. Fala com ele quando ele estiver ali no meio das águas, indo para as águas, ou seja, os egípcios tinham, né, naquela época, eu creio que hoje também, esse senso de muita limpeza, de tudo limpinho, e ele ia às águas se banhar, se limpar. E foi exatamente neste momento, né, eu creio que ele não esperava isso, foi de lá que surgiram as moscas, a quarta praga. Foi exatamente nesse momento que ele tem um anúncio dessa praga, uma praga não tão higiênica assim, não é mesmo? Veja que não se fala nessa sessão aqui agora, como nas outras, ele usando a vara. Nas outras ele usou a vara. Lembra que a vara virou uma serpente, depois a vara comeu as outras varas, devorou as outras varas, e ele usou a vara até aqui para as outras pragas, e nessa aqui não. E Calvino até comenta o seguinte, olha, essa menção aqui que não se faz a vara, como nas pragas anteriores, porque Deus, às vezes, faz uso de instrumentos externos, para que possamos saber que todas as criaturas estão em sua mão, e são manejadas de acordo com a sua vontade. Mas, às vezes, age independente deles, para que possamos saber que ele não precisa de assistência nenhuma. Ele é o Senhor. Ele pode usar instrumento, ele pode não usar o instrumento. Ele é o Senhor. O poder não estava na vara. O poder vinha de quem? Do Senhor. Então Moisés vai a Faraó, e Faraó com o coração duro, fala, não vou deixar o povo vir. Deixa aí, não vou deixar não. Então ele falou, então, Deus vai mandar aqui uma mosca. Não. Enxame de mosca. Não, enxames de moscas. E ele fala, elas vão entrar em todos os lugares. Então imagina, se uma mosca assim já nos tira o sossego, imagine o enxame. Alguém já viu um enxame de moscas aí? Acho que não, né? Imagina a situação como foi. E o Philip Hyatt, ele diz que, ele acredita que essa praga visava dizer ao povo que o Deus dele, o ídolo deles, não dominava nada. Pois eles tinham um ídolo que era Ptah, associado à criação e à sabedoria, ou possivelmente o Atite, que era uma deusa mosca menor. E não adiantaria o povo clamar por esses deuses, porque os enxames estavam ali, chegaram. Contudo, Deus separou, olha o detalhe desse texto agora, ele nos mostra uma separação aqui. Ele nos mostra que o Senhor separou o povo na terra de Gósen, não é isso que o texto diz? Deus fala assim, olha, o meu povo lá, os israelitas na terra de Gósen, as pragas não chegarão lá, os enxames não chegarão a essa terra. Então é como se fosse uma separação aqui, e nós lemos juntos o versículo 23, leia mais uma vez comigo o versículo 23, que nos diz assim, farei distinção entre o meu povo e o teu povo, amanhã se dará este sinal. Portanto, meus irmãos, aqui nós temos o texto, o versículo-chave que mostra que o Senhor separou o seu povo da sujeira das moscas do Egito. O Senhor separou o seu povo da sujeira das moscas do Egito. E que aspectos nós podemos ver dessa separação do povo de Deus? Em primeiro lugar, que é uma separação para a glória de Deus. Então, leia comigo o versículo 22. Diz assim, naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. E saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Veja, o Senhor estava mostrando aqui ao Egito que o seu povo estaria separado. E por que isso? Para a glória do nome de Deus. Para mostrar que Ele é o Senhor. A terra de Gósen era uma terra onde, desde o início, lá ainda em José, o povo tinha ficado. Quando os israelitas foram para o Egito, ele separou. José falou, fica na terra de Gósen, não é?
E era de propósito isso. E a gente percebe isso acontecendo, que Deus separou aquele lugar para que houvesse realmente uma santificação, uma separação. Lá não chegariam os enxames. E o local que o Senhor prepara para o seu povo, então, é um local onde não vai chegar a sujeira. Deus chama o seu povo para um local limpo, separado, para a glória dele. Deus santifica o seu povo, porque o seu povo não sabe se limpar sozinho. Só com o sangue de Jesus é que é possível que nós sejamos purificados dos nossos pecados. Não é possível falar, eu vou me santificar, vou me separar completamente, me limpar e chegar diante de Deus, se Deus não fizer, se Cristo não agir. É o Senhor que faz. Veja Isaías 43, versículo 6 e versículo 7, diz assim: direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome. E os criei para minha glória, e os formei e fiz. Para minha glória, assim diz o Senhor. Queridos irmãos, nós somos separados para Deus, para a glória dele. Não tem mérito nosso. Se não fosse o Senhor nos resgatar, que seríamos de nós? Na verdade, a gente escolhe muito pouca coisa na vida. Se a gente pensar assim, a gente quer escolher, não é? Mas talvez as principais coisas na sua vida, na minha vida, na nossa vida, não foram escolhas nossas. Por exemplo, nós não escolhemos nascer onde nascemos. Não é? Você escolheu? Não, eu quero nascer no Brasil. Eu quero nascer em Contagem, lá no... Como é que chama o hospital? Santa Rita. A gente nem conhece Santa Rita. Eu quero nascer lá. E mais, eu quero nascer dia 25 de março. Não é assim? Escolhemos. Isso é importante na nossa vida? Como é importante? Como é importante? Nós também não escolhemos assim, não, eu vou nascer, eu quero ter uma altura de 1,90 m, não, 2 metros. Escolhemos. Poucas coisas a gente escolhe na vida. Eu quero nascer num lugar onde o evangelho seja pregado e eu me converta ao Senhor. Nós escolhemos isso. O Senhor nos separa para a glória dele. Quando nós entendemos isso, nós nos curvamos diante de Deus. Nós glorificamos a Deus. Exaltamos aquele Senhor que nos salvou, que nos deu tantas bênçãos. Matthew Henry diz assim: o Senhor conhece aqueles que são dele e fará aparecer, talvez neste mundo, certamente no outro, que ele os separou para si mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo lugar, essa separação aqui é para a prosperidade. E eu vou ler com o versículo 24. Veja com atenção o que diz o versículo 24. Diz assim: assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com esses enxames. A terra ficou o quê? Arruinada. Então, sem o Senhor, sem a separação de Deus, a terra fica como? Arruinada. E qual que é o antônimo de arruinado? Qual que é o antônimo daquilo que está em ruína? É aquilo que é próspero. Só é possível ter coisas boas na nossa vida, ter paz em nossa vida, ter recursos para nós, para conduzirmos a nossa vida, se o Senhor quiser, se o Senhor nos der. Porque se Ele mandar as moscas, nós vamos ficar como? Arruinados. O texto diz isso, ficou arruinada a terra, não lá em Gósen, mas ali no Egito ficou completamente arruinada. Porque o enxame de moscas pode ser inconveniente, é muito inconveniente. Se a gente se incomoda com uma mosca, um grande enxame, não só o fato ali dela de ser feio, não é? Mas porque, olha só, as moscas, elas podem trazer doenças, não pode?
Porque ela pousa em um lugar não tão puro assim, contaminado, ela vai para outro lugar e pousa lá e leva a contaminação. Contamina os alimentos, transmissão de doenças, além de estresse incômodo. Tem algumas casas aí, se entra um bichinho lá voando assim, o pessoal já entra em desespero. Ah, então tira daqui. Estresse incômodo. Também afeta a produção do rebanho. E mais, atrai outras pragas. Atrai as baratas, as formigas, os ratos. Não é? Então veja a situação que estava se formando ali no Egito. Ruína. Ruína. E o antônimo disso é prosperidade. O Senhor é que nos tira da ruína, queridos. Veja Isaías 59, diz assim: mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Percebe? Separados para Deus ou separados de Deus. Separados de Deus é isso aqui, Deus não vai ouvir. Os nossos pecados, eles fazem como uma barreira, para que Deus não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Por isso, aí no versículo mais à frente, lá no versículo 9, por isso está longe de nós o juízo. Olha o que está longe daquele que não é separado por Deus, mas é separado de Deus. Está longe o juízo, a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, mas só temos trevas. Esperamos o resplendor, mas andamos na escuridão. Se o Senhor não nos tirar do pecado, não nos separar para Ele, o juízo não vai funcionar no nosso meio. A justiça não vai existir, vai ter a justiça, ela não vai nos alcançar. Nós vamos procurar a luz, mas não conseguiremos encontrá-la. Andaremos nas trevas. Somente com o Senhor nós podemos sair dessa ruína. Os que não se separam das moscas, das sujeiras, têm a vida arruinada, sem justiça, sem luz, sem esperança. E só Deus é que pode nos separar das moscas. Terceiro lugar, o que nós vemos nessa separação aqui, meus irmãos? Que é uma separação para adorar a Deus. Separação para adoração a Deus. Então leia comigo o versículo 26, de pé. Diz assim, versículo 26. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Podemos sentar. Então veja, o que nós vemos nesse versículo? Moisés está dizendo assim, olha, Deus está querendo nos separar para adorar a Ele. Nós somos separados para adorar. E Calvino comenta assim, Moisés pode argumentar com um duplo argumento aqui. Porque mais à frente ele fala assim, o povo não vai nos apedrejar, não é assim? O que diz o texto. Mas no original a gente percebe dois argumentos. O argumento de que Deus não aceita uma adoração se não for conforme o preceito dele. E o outro argumento que quem não é do Senhor também não aceita esse tipo de adoração que Deus mandou. Por isso existe essa separação. Eu vou ler o comentário de Calvino. Parece argumentar com um duplo argumento. Primeiro, que não era certo. Segundo, que não era conveniente. Um sacrifício que deveria ser poluído pelas abominações do Egito não seria legal nem agradável a Deus. Do outro lado, os egípcios não tolerariam, porque eles conceberiam a si mesmos e a seus deuses ser um insulto. Então, o sacrifício aqui do povo de Israel violaria os egípcios. E se o povo adorasse conforme as práticas do Egito, não adoraria conforme a vontade de Deus. Olha o versículo 27, diz assim, ele completa: temos então de ir 3 dias ao deserto e oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como Ele nos disser. Somos separados para adorar ao Senhor conforme Ele
quer que adoremos. Veja que Faraó estava querendo fazer uma negociação aqui com Moisés. Vocês perceberam isso quando leram o texto? Então ele fala, não, fica aqui, pode adorar aqui mesmo, pode adorar aqui no Egito, não tem problema não. Mas não seria possível, porque Deus ordenou, saiam. Vocês são separados para adorar da forma que eu disser. Outro comentarista, Matthew Henry, fala assim, seria uma abominação para Deus se eles oferecessem sacrifícios egípcios. E seria uma abominação para os egípcios se eles oferecessem a Deus os objetos de adoração do Egito, a saber, os bezerros, os bois. Aqueles que ofereceriam sacrifício aceitável a Deus, que oferecem sacrifício aceitável a Deus, devem se separar dos ímpios e profanos. Ele usa essa expressão, devem se aposentar do mundo para servir a Deus. E veja que nós pegamos esse pensamento em Paulo, Romanos 12, os irmãos conhecem esse texto, Romanos 12, 1 e 2, nos diz assim, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja como Deus então nos chama para sermos diferentes, para separarmos a nossa conduta, a nossa vida. E nós caímos muitas vezes no engano de querer adotar práticas do mundo para adoração a Deus. Mas o Senhor nos chama para adorá-lo conforme a vontade dEle. Ele prescreve. Nós adoramos ao Senhor com os cânticos, com os hinos, com as orações. Adoramos ao Senhor ouvindo a sua palavra. Adoramos ao Senhor dedicando a nossa vida, obedecendo ao Senhor no dia a dia, deixando de lado tudo aquilo que desagrada a Deus. Nós somos chamados para adoração a Deus, separados para adorar a Deus. Em quarto lugar, queridos irmãos, o que nos diz a respeito dessa separação, que é uma separação para integridade. Leia comigo o versículo 28 e 29. Diz assim, então disse Faraó, deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés, eis que saio da tua presença, e orarei ao Senhor. Amanhã, esses enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então percebe aqui o que Faraó estava tentando fazer. Faraó estava usando aqui de fingimento, não é? Ele estava falando assim, não, pode ir, mas não. Ele estava pensando assim, não vou deixar esse povo ir não, de jeito nenhum. Né? Mas falando, não, pode ir. Só que no coração, não vou deixar não. Então ele estava usando de um fingimento. E um dos antônimos de fingimento, porque o fingimento mostra duas caras, não é assim? Um dos antônimos do fingimento é o quê? Integridade. Sinceridade também. É uma palavra, é uma forma de comunicar. É dizer apenas sim, sim, não, não. Então a separação é para que a gente seja íntegro, para que a gente seja sincero. Faraó parece que ele está começando a ceder o braço aqui, mas ele não estava cedendo, ele estava fingindo para manter todos ali sob sua opressão. Ele só queria ficar livre daquela praga, não é? A gente já viu isso nos filmes, né? Acho que normalmente os filmes de ação, tem lá o vilão e tem o mocinho, não é assim? E eles ficam ali disputando o filme inteiro, a gente fica ali acompanhando igual, né? Fica lá. Às vezes a gente até sabe o final, ou tenta supor o final. Acerta muitas vezes. Eles ficam ali naquela situação, mas normalmente lá no final, normalmente alguns no final assim, quando o mocinho já está quase destruindo o vilão, ele fala, ele demonstra assim um certo rendimento. Quem já não viu isso aí? Um certo
uma certa rendição. Quem já não viu isso? Falou, não, eu vou me render aqui, né? Aí o mocinho baixa a guarda, né? Assim, quando ele baixa a guarda, o que o vilão faz? Tenta atacar de novo. É o fingimento. O coração não mudou, não está rendido, ainda está preso àquele desejo de eliminar o mocinho. Se para o ímpio o fingimento é normal, queridos, para o crente, o que é normal é a integridade, é um coração, é a sinceridade, é dizer sim, sim, é dizer não, não. Alguns pecadores, eles, assim que alguma situação na vida dele aperta, aí ele fala, não, não, Senhor, vou voltar. Mas aí o Senhor alivia, ele, não vou voltar não. Eu vou continuar com o meu erro. O crente é sincero. O verdadeiro crente busca isso, busca integridade. Dizendo ao Senhor, Senhor, eu sou fraco. Eu preciso do Senhor. Eu quero abandonar, mas não consigo, me ajuda, Senhor. E abre o seu coração diante de Deus e procura a bênção daquele que pode realmente mudar, transformar. Veja 1 Crônicas 29, 17, diz assim, bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Oração ali de Salomão, dizendo ao Senhor então, de Davi, dizendo ao Senhor, o povo levando todas aquelas ofertas com o coração aberto diante de Deus. Povo sincero, íntegro de coração, não com fingimento. A separação é para que tenhamos um coração. É para que falemos a verdade. É para que sejamos um povo que sirva ao Senhor. Concluído, queridos irmãos, o Senhor separa então a sua igreja das impurezas do mundo. Essa separação, essa santificação se dá para a glória dele mesmo. Essa santificação se dá para o nosso bem, para a nossa prosperidade material, principalmente espiritual. Essa separação é para que ele seja adorado conforme ele disse, conforme está escrito na sua palavra. Essa separação é para que nós tenhamos um coração diante do Senhor, sejamos íntegros em nossa vida. Então, como viveremos? Aplicação para as nossas vidas. Em primeiro lugar, adorando ao Senhor para a glória dele. E como é adorar o Senhor para a glória dele? Vir à igreja é muito bom, às vezes a gente sai aqui alegre, mas às vezes a gente vai na igreja, mas não foi tão bom. Não foi tão bom para quem? Para nós. Nós temos que ter consciência que nós estamos na igreja para o louvor do Senhor, para a glória do Senhor. O nome do Senhor foi exaltado. Nós cantamos as verdades das Escrituras. Estamos aqui para isso. Fizemos a vontade de Deus neste culto, nessa adoração. Nós exaltamos o Senhor da nossa vida. Ele foi glorificado. Não foi o nosso nome exaltado. O que importa é o Senhor, o nome do Senhor, sim. O nome de Jesus que se entregou por nós na cruz do Calvário. O nome dele foi exaltado. Estamos buscando a vontade de Deus. Foi para isso que nós fomos separados. Foi para isso que Cristo pagou o preço na cruz, o preço de nos redimir dos nossos pecados e nos reconciliar com Deus novamente. Veremos adorando então o Senhor para a glória dele. Segundo lugar, irmãos, viveremos longe das moscas, longe das impurezas do mundo. Se estamos sendo separados da impureza, como voltaremos para a terra das moscas? Viveremos buscando então a santificação, purificando a nossa vida, não no rio Nilo, como desceu o faraó a limpar, mas na palavra do Senhor, no sangue de Jesus. Só ele pode nos dar acesso não ao rio Nilo que corre, mas ao rio da vida. E nós podemos ter vida em abundância. Nele sim, poderemos purificar e ficarmos livres de todo o pecado. E essa é a promessa final, que na Canaã celestial, não mais na terra de Gósen, mas na Canaã celestial, nós estaremos completamente limpos para a glória de Deus. Terceiro lugar, queridos, como viveremos? Com sinceridade, inteireza de coração.
Não há lugar para fingimento. Vamos abrir o nosso coração diante de Deus, pedir ao Senhor, Senhor, tira aquilo que não te agrada. Perdoe as falhas. Muitas vezes é difícil reconhecermos as nossas falhas. Não é? A gente quer logo justificar. Não é assim? Só comigo, né? Com vocês não, né? Então, hoje dou um exemplo aqui agora, uma ilustração aqui agora. Minha filha chegou ali do Enem e falou, não mandou, queria uma mensagem, eu não mandei uma mensagem para ela. Você não mandou uma mensagem, né? Para fazer a prova. Ainda bem que tem a segunda prova, eu posso mandar, né? Me redimir. E aí, o que eu fiz? Primeira coisa, não, eu mandei sim pelo celular da sua mãe. Já fui justificar. É fácil para a gente buscar a justificação, é difícil para a gente falar assim, errei, desculpa. Né? Vou te mandar da próxima. Perdoe pela falha que eu tive. É assim no nosso dia a dia. Nós normalmente buscamos a justificação, a justificativa. Assim como Adão fez. Mas o Senhor está nos chamando a ser sinceros, íntegros de coração, voltar para Ele. Fugir dos pecados. Reconhecer esses erros. Deixar de lado. E nos ligar ao Senhor mais e mais. Portanto, queridos, se na projeção da sua vida aparecer uma mosca, peça ao Senhor para que Ele te limpe, para que Ele mude o seu coração, te liberte. Sejamos íntegros de coração, corpo e alma, fujamos dos pecados deste mundo, adoremos ao Senhor para que o nome dEle seja exaltado eternamente. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?